Olá! Apesar de algum avanço, especialistas apontam que a política brasileira ainda discrimina e muito as mulheres. Um problema ainda mais sério no Brasil, onde mais da metade do eleitorado é feminina. O resultado disso a gente vê com o resultado das eleições. As duas casas do parlamento e o poder executivo, em sua grande maioria, ainda compostos por homens. Bom, para falar sobre as consequências disso na sociedade, eu converso agora com a doutora em Direito, professora e advogada Gabriela Araújo. Gabriela, obrigada pela presença, seja muito bem-vinda ao Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, Gabriela, é isso mesmo, né? Mesmo com algumas mudanças nas regras eleitorais, a gente percebe ainda que há aí uma desigualdade muito grande de mulheres e homens na política brasileira, né? Sim, infelizmente a gente tem, né, as mulheres são a maioria do eleitorado apto a votar, elas estão na maioria na base, mas elas não conseguem, infelizmente, ultrapassar algumas barreiras aí, visíveis e invisíveis para chegar realmente nos espaços de poder. Então, na Câmara Federal, a gente tem apenas, né, na Câmara dos Deputados e das Deputadas, a gente tem apenas 15% dos assentos ocupados por mulheres. E no Senado o percentual é um pouquinho maior, mas mesmo assim são pouquíssimas mulheres se a gente considerar que elas são a maioria da população. Agora, Gabriela, você identifica isso como um problema até dos próprios colegas que vão disputar as eleições, os colegas homens, né? Muitos deles, inclusive, estão querendo agora diminuir um pouco as cotas de mulheres na política. Você acredita que esse problema vem até mesmo de dentro dos partidos? Eu acho que o principal problema vem de dentro dos partidos, viu, Paula? Porque a gente vê que acaba sendo um ciclo vicioso. A gente tem uma maioria dentro dos partidos de dirigentes composta por homens. Essa maioria esmagadora também está no Congresso Nacional e em outras casas legislativas. E eles acabam seguindo ali um roteiro de manter os privilégios que já estão consolidados há séculos, né? Então, quanto mais a gente aprova cotas, parece que mais vem anistias para a gente voltar atrás e a falta de entendimento da importância de se colocar mais mulheres nos espaços de poder, de tomada de decisão, né? Falta um pouco também de solidariedade, talvez, e de entendimento do que é democracia paritária, do que é uma democracia real, com participação de todas e todos, né? Isso acaba desestimulando também a própria mulher a tentar um cargo, né? Muitas vezes ela vê tantas barreiras que ela não sente a necessidade ou a vontade de disputar uma vaga. São tantos empecilhos que elas acabam desistindo, não é isso? Pois é verdade. E tem estimativas do TSE que elas já são quase metade das filiadas aos partidos políticos. Mas na hora de conseguir uma vaga, é sempre uma dificuldade maior para as mulheres. Até recentemente eu comentei em um outro debate que para uma mulher ocupar qualquer espaço, ela precisa ter uma pós-graduação em Harvard. E os homens não precisam de tantas qualidades, né? Eles estão lá porque estão lá. Então, isso acaba sendo um reflexo da discriminação que existe na sociedade brasileira, né? A gente tem uns padrões, estereótipos de gênero muito arraigados nas estruturas, nas relações sociais. Não é algo que é só na política, mas que vai da sociedade para a política, né? Uma coisa alimenta a outra. Agora, eles se identificam, assim, machistas ou misóginos ou não? Eles ainda não conseguem perceber, os homens não conseguem perceber que tratam de forma desigual essas mulheres? Olha, é engraçado, porque os jovens, como eu sou professora universitária também, então eu percebo que na universidade, a juventude, ela já se percebe, né? Eles já se corrigem, eles já entendem quando eles estão cometendo, eles falam, olha, eu sou machista, os jovens têm essa capacidade, né? E muitas mulheres também, às vezes nós mesmas mulheres que estamos há muito tempo estudando esse assunto, a gente às vezes fala, olha, eu estou sendo machista nesse momento e nem percebi. Mas as gerações mais velhas, né, a minha geração dos anos 80 para trás, elas têm mais dificuldade, eles são machistas e não percebem que são, às vezes cometem atos de misoginia, não percebem que estão cometendo, porque é uma cultura muito difícil mesmo da gente mudar. São políticas públicas, políticas afirmativas que talvez consigam chacoalhar um pouco essa mentalidade, mas os mais antigos realmente não se percebem como machistas, embora o sejam.
Agora, realmente a gente está num processo eleitoral e no meio disso, durante o período das candidaturas, muitos partidos falavam que não conseguiam atingir a cota porque não tinham mulheres aptas a se candidatarem, né? Mas o que a gente vê é que os homens começaram na política, às vezes, muito jovens, sem experiência alguma, e mesmo assim conseguiram galgar uma vaga e hoje estão na política há muitos anos, né? São políticos hoje muito conhecidos, inclusive. Pois é, eu fico indignada quando eles falam isso, porque há muitas mulheres querendo ser candidatas, né? Eu até falei, são quase metade das filiadas aos partidos políticos, ou seja, tem mulher, se a mulher tá ali, se filiou, tá pagando, né, a taxa de filiação, tá participando das atividades partidárias, como é que ela não quer participar da política? Como ela não quer ser candidata? Mesmo com tantas barreiras, elas estão lá se filiando. O problema é que, para os homens, tudo é muito mais naturalizado, né? Existe uma justificativa histórica para isso, porque as mulheres começaram a ter seus direitos políticos com muito atraso. Só em 1932 que elas passaram a votar e serem votadas aqui no Brasil, e talvez isso justifique porque que eles acham que os espaços são naturalmente de qualquer homem e para a mulher estar lá ela tem que ser super mega qualificada, né? E aí não quero me estender muito, Paula, mas já que a gente está aqui na TV Senado, vamos lembrar as barreiras até físicas, né? O banheiro feminino no plenário do Senado foi construído em 2016. Antes disso, as senadoras precisavam usar o banheiro do anexo do restaurante. Você que está, né, no Senado, exatamente, você sabe dessa história. Então, sim, a gente percebe isso muito fisicamente, inclusive. Exatamente. E como é que fica essa questão da desigualdade das mulheres para as políticas públicas? Ou seja, hoje a gente tem um Congresso muito mais masculino do que feminino. Como é que fica a questão das leis que são feitas para as mulheres também e com o olhar das mulheres, né? Se a gente tem esse déficit de mulheres aqui no Congresso, quais são as consequências disso para a sociedade? Olha, as consequências são péssimas, né? Como a gente estava falando, as mulheres são a maioria na base, mas são a minoria onde as decisões são tomadas. Então, as vidas delas estão sendo ditadas por uma maioria masculina, né? E a vida da sociedade brasileira, ela não tem pluralidade de ideias, não tem diversidade na formulação. É muito triste a gente ver um Congresso Nacional composto por 85% de homens e a maioria deles brancos também, né? Então também tem essa relação aí da interseccionalidade, falta também de representação de pessoas negras, que são a maioria da população brasileira, e especialmente de mulheres negras. Então é um dano mesmo, porque a perspectiva da mulher, as dores da mulher, as opressões que a mulher sofre, ela é diminuída nessas discussões, nesses debates dentro do Poder Legislativo. E eu já percebi isso, a gente que acompanha a TV Senado, acompanha a TV Câmara, nas discussões, quantas vezes as mulheres elas acabam tendo as vozes cortadas, ou a gente ouve pouco as mulheres discutindo, porque elas são realmente minoria, e quando elas tentam passar pautas importantes, essas pautas são diminuídas, né? Elas são entendidas como menos importantes. Bom, diante disso, né, e tendo em vista as cotas para mulheres na política, também para negros, você acha que esse, por enquanto, deve ser o caminho? Você é a favor dessas cotas e acha que elas não podem ser diminuídas? Porque alguns partidos já colocam que vão questionar isso ao TSE, né? Que as cotas não podem ser preenchidas, tem que ser proporcional ao número de mulheres por estado. Como é que você vê isso? As cotas hoje ainda são muito necessárias e são o caminho, inclusive, para a iniciativa privada, altos cargos no serviço público? Sim, com certeza. As cotas hoje, e não é uma coisa, um entendimento nós, brasileiras, estamos, né? A professora Gabriela Araújo está falando isso, não, é algo que vem sendo construído na comunidade internacional. Existe um ranking de participação feminina nos parlamentos, que é um ranking que é publicado pela União Interparlamentar, que ela mede mês a mês, né, como é que está a situação dos países, né, pela participação de mulheres em seus parlamentos. E o Brasil hoje ocupou a posição 145. Nós temos menos de 15% de mulheres, medindo ali pela Câmara das Deputadas e dos Deputados, né? A métrica é essa. Os países que estão no começo da lista, os 10 primeiros países, 20 primeiros países, todos eles têm cotas afirmativas, ou adotaram em algum momento cotas para compensar essa desigualdade de gênero, essa desigualdade entre homens e mulheres nos espaços de poder. Então, as cotas foram muito importantes. Eu não digo que as cotas devem ser eternas, as cotas devem ser implementadas de maneira temporária e provisória até que se atinja os objetivos que a gente quer, né? O objetivo é
igualdade de gênero nos espaços de poder, paridade, né? Equidade. E isso a gente só vai alcançar com políticas afirmativas, com cotas, por um determinado período e por um longo período. E a gente tem um problema aqui no Brasil que as nossas cotas são insuficientes. A gente tem cota apenas para reserva de candidaturas, né, e para financiamento de campanhas. Mas a maioria dos países que chegaram mais rápido na paridade implementaram cotas com reservas de assento no Poder Legislativo, dentro das casas legislativas, ou então cotas com listas fechadas para eleição, paridade na lista, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E isso não acontece no Brasil. Agora, dizer que vai acabar com a pouca coisa que a gente tem é um absurdo, né? Chego a ficar indignada. Pode ser um retrocesso para as mulheres, né? Agora, além das cotas, na sua avaliação, o que mais precisa ser feito, o que pode ser feito para democratizar esses espaços, né? Tanto para negros quanto para mulheres, mas sobretudo para mulheres que estão agora conseguindo algum espaço. Além das cotas, o que você acha interessante, importante de ser implementado, de ser utilizado para que as mulheres possam entrar nesses espaços? Olha, é algo que eu defendo no meu livro, é a participação popular, porque da base, a gente é a maioria na base, as mulheres e as pessoas negras são a maioria na base, mas elas, além de votar a cada 4 anos, né, ou a cada 2 anos, se a gente vai considerar as eleições municipais, essas pessoas não participam das tomadas de decisão, né, dos espaços de poder, elas não conseguem vocalizar as suas angústias, as suas necessidades, as suas demandas ou contribuir de uma forma mais efetiva, embora seja maioria. Então, se a gente conseguisse aumentar os mecanismos, dar mais viabilidade aos mecanismos de participação popular que já são previstos na nossa Constituição, talvez a gente conseguisse também incluir mais essas pessoas e empoderar essas pessoas, qualificá-las para a política, dar às suas vozes uma maior importância. Por exemplo, se o Congresso Nacional de fato convocasse referendos e plebiscitos, que no Brasil a gente só teve um referendo em 2005 do desarmamento e um plebiscito para falar sobre o sistema de governo. Enfim, a gente não teve referendos e plebiscitos no Brasil, né? Embora isso seja uma previsão constitucional, a gente tem pouquíssima consulta popular, a consulta popular, as audiências públicas com paridade, né? Chamando as mulheres para dizerem o que pensam e as pessoas negras também. Eu sempre falo das pessoas negras porque aqui no Brasil essa questão do machismo e do racismo acabam caminhando muito juntas, né? E a gente sempre fala que as mulheres negras são as mais invisibilizadas. Então, eu acho muito importante que a participação popular ela seja potencializada. Isso pode contribuir, independentemente das cotas, e demais para qualificar os espaços, né, de tomada de decisão. O Senado e a Câmara, eles têm 2 caminhos, né, contatos que as pessoas podem fazer via o E-Cidadania, por exemplo, o Senado tem, que é um canal em que as pessoas votam. Na sua avaliação, isso é um canal, mas poderia ser aberto de uma forma mais explícita, algo mais presencial? Como seria esse canal? Mais presencial, eu vou dar um exemplo que eu acho que serve para o Senado e para a Câmara. As audiências públicas. Quando teve a discussão da reforma política, por exemplo, eu fui chamada para 2 audiências públicas como especialista convidada, né, para falar sobre temas, e inclusive sobre temas referentes às mulheres. Mas a gente não viu uma abertura para que qualquer cidadão participasse, um amplo chamamento. Decidiu-se ali, olha, vamos chamar especialistas, foi por ofício, convite, né, das casas legislativas, especialistas falaram. A ideia seria que as audiências públicas fossem realmente abertas, para que as pessoas falassem mesmo, para que as pessoas todas que quisessem pudessem vocalizar suas demandas e pudessem contribuir, né? Eu acho muito bacana a internet como um instrumento de aproximar das pessoas, mas ela precisa ser melhor divulgada e também, às vezes, acaba afastando, porque você só responder, né, pela internet ou mandar um e-mail, é diferente de você poder ter acesso aos parlamentares, de poder ter algum espaço para conversar, né? Então, não somente as audiências públicas, mas os conselhos de participação popular, ou, por exemplo, olha, tem um tema muito importante aqui que diz respeito aos direitos reprodutivos das mulheres, vamos fazer um referendo? Aí tudo bem, pode votar pela internet, mas o próprio chamamento, a consulta popular pode ser uma forma de deflagrar um debate na sociedade sobre temas que são importantes. E as pessoas começam ali a interagir e a se interessar pelos assuntos da política. O problema é que a gente elege a representante ou um representante, essas pessoas ficam 4, 8 anos no poder
e tem pouquíssima interação com seus eleitores depois disso. Então, a gente precisa pensar em criar formas de comunicar, de ter um controle social, né, de ter um retorno da sociedade de como os mandatos estão indo e da sociedade também poder participar da construção desses mandatos. E isso vai trazer muito as mulheres para a deliberação, sem que necessariamente, óbvio que eu vou continuar defendendo as cotas, mas há outras políticas afirmativas que podem ser adotadas e a participação popular é uma delas. Tem um exemplo clássico aqui no Congresso, que é da senadora, a então deputada constituinte, Rose de Freitas. A Rose de Freitas, ela estava grávida na época da constituinte e faltando poucos dias para ela ter neném, ela chegou para o presidente da Câmara e falou: como é que eu vou tirar licença se não existe essa licença? E aí que foi feita uma regra, uma lei, para que ela pudesse tirar licença maternidade, para poder se ausentar do Congresso, do Parlamento, durante o parto, né? Depois, após o parto do filho dela. Então, assim, é exatamente nos exemplos, a mulher estando aqui presente, né? E como você falou, a sociedade estando aqui, mostrando as dores dela para o Parlamento, que se vão criar mecanismos para resolver esses problemas, não é isso? Exatamente, esse exemplo seu é ótimo, porque até hoje a gente se depara com isso, né? Em vários municípios ainda não há legislação, as mandatárias, elas não têm previsão, né? Um mandato de 4 anos não tem previsão de licença, mas os homens, quando têm filhos, quando têm bebês, né, eles continuam livres para participar das suas atividades normalmente, mas as mulheres, elas têm que amamentar, e aí como é que faz? Né? E aí, quando você fala dessa questão da parlamentar, às vezes elas têm até, pode, dependendo do município, se for uma Câmara Municipal, pode ter alguma lei que permita licença, mas esse ponto da licença maternidade também é uma questão importante, porque a gente tem que começar a pensar, em termos de igualdade, algo que poderia ser uma pauta no parlamento importante, na licença parental. Não uma licença maternidade, porque na iniciativa privada, até respondendo, você tinha comentado isso anteriormente, nas empresas, o problema da participação das mulheres nas empresas. Na iniciativa privada, até hoje, as pessoas, é uma coisa velada e legal, mas as pessoas, as mulheres que estão em idade de terem filhos, as mulheres que são casadas, que estão naquela idade de serem mães, elas sofrem preconceitos para arranjar empregos, né? Eu já vi fichas de admissão lá, perguntando quando foi a data da última menstruação, por exemplo, porque as empresas pensam eu vou contratar essa mulher, ela vai ficar 6 meses, vai ficar tantos meses afastada, vai ficar grávida. Se você tivesse uma licença parental em que homens e mulheres gozassem da mesma licença, porque afinal ambos são responsáveis pela criação dos seus filhos, não teria essa discriminação também na iniciativa privada. Porque a empresa não ia perguntar se a mulher está grávida ou se ela pensa em ficar grávida, porque o homem também pode estar grávida ou pensar em ficar grávido, e ele também vai ter direito à licença. Então, são coisas que em outros países já são implementadas, a licença parental, a licença compartilhada, e no Brasil nem se pensa em discutir isso, porque a gente não tem vozes femininas, a gente não tem essas perspectivas com um número, né, que consiga ali impor essas demandas para o parlamento. Elas são sempre muito minoria, né, as mulheres. Enquanto, espero que por enquanto. Na verdade, são vários obstáculos, né? Muita gente coloca a questão da independência financeira como um obstáculo à mulher, mas muitas vezes a mulher já tem uma independência financeira e encontra mais um obstáculo, que é a questão da maternidade, e assim vai. Desqualificação, né? Às vezes ela é muito qualificada, ela chega a um determinado posto, colocam como se ela tivesse chegado àquele posto porque teve um caso com o chefe ou algo parecido, é sempre desqualificada. Então, são vários obstáculos. E qual, na sua avaliação, seria o alicerce para começar a modificar essa cultura, né? Hoje as mulheres estão ficando assim, eu escuto muita gente falar assim, as mulheres hoje estão muito raivosas, muito feministas, mas, na verdade, é um retorno da sociedade o que fazem com elas, né? Como, na sua avaliação, tem que ser levado esse processo e qual é o alicerce principal para poder daí sim se construir na prática uma imagem melhor para as mulheres e uma igualdade, né? Uma paridade de gênero no trabalho também? Olha, a gente precisa muito, realmente existe esse estigma na sociedade e a gente é considerada raivosa quando a gente não admite, né? Quando a gente fala, olha, esse aqui é meu limite, porque existem estereótipos, padrões de gênero que são impostos, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que aceitar, né, estar naquela posição,
que a mulher tem que falar baixa, padrões de comportamento, inclusive, né? Comportamento moral e social. É uma questão, assim, isso é um machismo estrutural. Quando fala, machismo estrutural, o que é isso? Isso é machismo estrutural. É o que são coisas até que não são ditas, né? Quando eu era mais jovem, agora não tem mais isso, percebo que não, mas quando eu era mais jovem, eu ia fazer entrevista de emprego, eu não podia ter esmalte escuro nas mãos, no máximo um branquinho, porque, vão falar. Ou a mulher que chega com o cabelo molhado. São coisas que não são impostas aos homens, né? Ninguém tá olhando para as unhas dos homens, ou se o cabelo dele tá molhado ou seco, enfim. Então, são várias questões que estão arraigadas na sociedade e também, não só nos espaços públicos, mas também na esfera privada. E para a gente mudar isso, a gente tem que ter política pública e política também por parte das empresas. Então, a gente precisa de leis e algumas políticas que podem ser implementadas até pelo Poder Executivo, que consiga quebrar essas barreiras, que consiga colocar as mulheres naqueles espaços. Por exemplo, olha, vai ter um conselho de participação popular, nesse conselho de participação popular, metade do conselho tem que ser composto por mulheres. Ou então vou ser eleito presidente da República, vamos colocar um ministério paritário, metade mulheres, metade homens, né? Também contemplando as pessoas negras, pessoas com deficiência. Então, vamos tentar dar pluralidade para os espaços. E nas empresas, a mesma coisa. Várias empresas já adotam políticas de inclusão, né? Algumas empresas falam, olha, nós vamos contratar pelo menos 30% de mulheres, as promoções deste ano vai ser... Então, isso tem que partir, quem está no poder, quem tem alguma condição de fazer a diferença, essa pessoa tem que ter essa vontade. Tem que ter consciência, vontade política, né? Eu vou dar um exemplo meu particular, peço licença, mas eu tenho um escritório de advocacia que é composto somente por mulheres, é uma sociedade de advogadas, então eu só contrato advogadas e estagiárias. Aí eu falo, olha, mas e a cota dos homens? Eu falo, gente, é reparação histórica, né? Eu não preciso da cota para homem. Os homens têm muito mais facilidade para conseguir empregos na realidade que a gente tem hoje. Então, o pouco que eu posso fazer, eu faço contratando mulheres, empoderando mulheres, ajudando mulheres. É o meu pequeno quinhão, né? Mas eu acho que cada pessoa que está ali em algum espaço de um pequeno poder, esse pequeno poder tem que ser utilizado para inclusão. É um grãozinho, e aí a gente chega lá, né? Agora, uma questão que a gente não falou, mas que é importantíssima, principalmente nesse ano de eleições, que tem muitos casos ocorrendo mais evidentes. Violência política, né? O TSE até trata disso, criou uma comissão para analisar essa questão. Como a mulher hoje que disputa a eleição, ela pode se resguardar, né, por meio de leis e tal, para poder se sentir mais amparada, mais segura com relação a esse tema, que é um tema que, infelizmente, a gente tem que tratar? Bom, hoje a gente tem a lei, né, que criminaliza qualquer ato de violência política contra as mulheres, que é a lei anotei aqui, número 14.192 de 2021. Então, é uma lei que pode ajudar as mulheres que sofrerem violência política nessas eleições. É o primeiro ano que a gente vai estar sob a égide dessa lei, já que ela é do ano passado, né? E ela diz que você constranger, tentar restringir os direitos políticos das mulheres, tentar humilhar ou discriminar as mulheres, sejam as mulheres candidatas como as mulheres eleitas, isso pode ser considerado um crime, né? Há penalidades para isso, então esse pode ser um instrumento importante para as mulheres, né? E lembrando que violência contra a mulher não é só aquela violência de, dei um soco, né? Aquela coisa de violência física. A violência econômica, a violência moral, violência psíquica, né? Todo tipo de violência. Quando eu falo violência econômica, por exemplo, os partidos que não repassarem recursos, né, do fundo partidário, que são direitos das mulheres, eles podem ser, né, acusados de algum tipo de violência, a violência econômica, por exemplo. Então, é preciso restringir o direito político da mulher, tentar discriminar a mulher no ato dos seus direitos políticos, no exercício dos seus direitos políticos, hoje já está regulamentado por lei. Inclusive na propaganda, né, a disseminação de fake news contra as mulheres que diminua, né, o papel da mulher, que discrimine a mulher, isso é considerado até um agravante para quem for condenado por disseminação desse tipo de propaganda.
É importante a mulher usar, né, esses meios para sim denunciar e dessa forma coibir esse tipo de prática, né, que é uma prática que só diminui a nossa democracia. Gabriela, a nossa conversa foi ótima, o programa chega ao final, mas eu agradeço muito essa participação. E bom, você em casa, se você quer rever esse ou outros programas, acesse senado.leg.br/TV Senado ou nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui. Até o próximo Cidadania Mulher. Tchau, tchau.